Todos, eu vou apresentar a vocês agora a versão Forex do Dreamliner, tá, investidor. É um robô 100% automático, hoje é o meu robô Top Performance, tá, o robô que mais tem a performance de melhor desempenho aí, tá, então tá 5 meses já em conta real, trazendo resultados muito bons, a grande maioria dos investidores que utilizam. E eu vou explicar aí de uma forma bem rápida como que funciona esse robô, tá? O Dreamliner é uma estratégia própria, tá? Que trabalha na agressividade, né? Na volatilidade do ativo, realizando preço médio, e ele entra na disparada do preço, né? No setup que eu denominei como sprint, tá? Então, basicamente é o seguinte, o que seria o sprint, né? Então, por exemplo, você tem aqui o candle, tá? Ele abriu, imaginem aqui, nesse preço, tá? Então, ele abriu, vou até deixar ele assim, ó, tá? Ele abriu nesse preço, aí de repente o candle faz esse movimento rapidamente, ele cai, tá? Nesse momento aqui, vamos dizer que o preço desceu 50 pontos, ok? Então, ele caiu rapidamente 50 pontos. Ele teve um sprint de 50 pontos. É aí que o robô toma a decisão, tá? Se entra comprado ou vendido, tá? Você pode escolher contra ou a favor da tendência. O que é o contra ou a favor? Se for um candle, né, essa disparada for de baixa, for um candle de baixa, aí se você falar, eu quero contra a tendência, ele vai entrar comprado. Se for uma disparada de alta e você fala contra a tendência, ele vai entrar vendido. E se for a favor da tendência, ele disparou 50 pontos, a partir do momento que der os 50 pontos, ele vai entrar vendido. Se for compra, se for a favor da tendência e for um candle de alta, a partir do momento que ele der 50 pontos, ele vai entrar comprado, tá? Simples assim. Então ele pega a volatilidade do ativo, né? A disparada do preço, disparada repentina. Então ele tem alguns filtros que eu já vou explicar, tá? Mas isso mais adiante. Então, basicamente, é o seguinte, como que todos os ativos, isso em qualquer mercado se comportam, né? Em ondas. Então, ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. É sempre assim, né? Então, se você faz o preço médio na região correta, por exemplo, eu fiz uma venda aqui, vendi mais aqui, vendi mais aqui, quando o preço voltar para a região da minha posição, por exemplo, a partir desse momento aqui, eu estou tendo lucro, eu posso encerrar a operação com lucro, tá? E é isso que o Dreamliner faz para você. Então, como que funciona, né? A distância dos médios do Dreamliner é um pouco diferente. Então, vamos supor, se você falar que quer fazer um preço médio com 200 pontos, o primeiro ele vai fazer com 200 e a partir do segundo ele faz com 100 pontos, ó, 200, daí vai para 100, né? Daí 300, 400. O que a gente vê por aí, na maioria dos robôs, é o seguinte, você fala que quer fazer com 200 pontos, ele vai fazer de 200 em 200, né? 200, vai para 400, vai para 600 e assim sucessivamente. Só que, qual que é o problema que isso ocasiona, né? Quando você faz o primeiro médio, quando você aumenta a sua posição e está com uma perda de 200 pontos, o teu preço, vamos supor, você vendeu aqui, aí aqui você estava com 200 pontos de loss e vendeu de novo. O que vai acontecer? O teu preço vai para metade do caminho, vai para 100, né? Se você estiver tomando um prejuízo agora de 300 pontos, ou seja, aqui, e fazer um médio de novo, o teu preço vai para metade do caminho de novo, tá? Ele sempre vai manter a distância de 100 pontos em relação à posição, tá? Sempre a mesma distância, conforme vocês podem ver aqui, ó, sempre a mesma distância. Agora, quando você faz um médio, como a maioria faz, por exemplo, eu fiz uma venda, faço um médio aqui, faço outro médio aqui, faço outro médio aqui, você vai piorando o seu preço da posição, dificultando, né, exigindo que o mercado volte mais para você conseguir sair no lucro, tá? Então, essa é a vantagem. Afinal, olha só, eu sempre dependerei de uma correção de 100 pontos para eu sair no lucro, né? Na configuração do Dreamliner. Na média de mercado, eu dependo de 100 pontos, depois 150, depois 225, depois cada vez mais. Então, conforme o ativo vai subindo e eu vou fazendo média, eu dependo que volte muito para eu corrigir a minha operação. Isso daí é muito mais difícil, né? Então, por isso que essa metodologia do Dreamliner é muito bacana, tá? A forma que ele utiliza aqui os médios é muito boa, tá? É a forma que eu acho
certa, ok? Agora, quanto aos custos dos médios, que é muito importante vocês saberem também. Quando um médio é caro ou ele está num preço bom. Quando você faz o seu primeiro médio com 200 pontos, vamos supor que você está com um contrato, né? Esse teu primeiro médio vai te custar quanto em dinheiro? R$20. O segundo médio você vai fazer com 100 pontos em relação ao primeiro, né? Então, você já está aqui com 2 contratos. Então, vai te custar R$20 de novo, né? Porque 200 pontos com um te custa 20. 100 pontos com 2 vai te custar 20, né? Óbvio isso. Ok. E assim sucessivamente. Só que percebam que, se você somar aqui quantos pontos que deu essa operação, tá? Fazendo aí de 200 em 200, se você estiver tomando um prejuízo de 700 pontos, essa operação vai estar te custando R$320, ok? Só que olha só o pulo do gato agora. Se você sair de 700 para 800, a tua perda, que é 700 pontos, tá? 700 pontos, te custou R$320, agora 100 pontinhos, né? 700 para 800, vai te custar os mesmos 320. Você vai partir de 320 de perda para 640. Vale a pena você partir de 700 pontos de loss para 800? Não vale. Então você tem que estopar aqui. Não vale a pena você seguir no trade, tá? Então o Dreamliner te possibilita a definir esse limite de perda, até onde vale a pena. É muito bom fazer essa continha aqui, para você saber o risco-retorno, tá? Trabalhando, fazendo essa continha que eu fiz aqui. Essa aqui, esse robô tem mais de 95% de chance de acerto, tá? E o que o robô faz, né? Vamos supor que você pegou uma venda aqui. Se o preço vem contra, ele vende mais. O teu preço vai para metade, né? Ele vai fazer preço médio. O que o robô vai fazer? Ele vai colocar o take profit um pouquinho abaixo da sua nova posição, esperando que o preço faça essa mínima correção. O preço fazendo essa mínima correção, você já sai no lucro. Então, se ele subir mais um pouco, o teu médio vai subir mais um pouco, vai para cá. Com isso, o robô vai colocar a meta um pouquinho abaixo do teu médio, aguardando essa correção. Fez a correção, ele sai no lucro novamente. Ou seja, ele sempre vai buscar fazer uma mínima correção no ativo. E como vocês podem ver, mais cedo ou mais tarde, o ativo sempre corrige. E nessa correção, você sai da operação no lucro, tá? Quando que você pode tomar prejuízo? Se você ligar o robô na hora errada, se tem uma notícia muito relevante no mercado, sabe? Então, tem alguns detalhes. Mas assim, 99% do tempo você pode deixar o robô ligado, sem problema nenhum. Esse robô ele tem uma trava, ele não deixa operar entre as 10 horas e 11 horas da manhã, por mais que você queira, ele não deixa. Por quê? Tem abertura do mercado à vista, é um horário que tem muita notícia, e 10h30 é a abertura do mercado americano, né? Então traz muita volatilidade para o mercado, aumenta muito a tua exposição. Então eu optei por não deixar o robô operar nesse horário. Então agora eu vou explicar para vocês aqui como que funciona, tá, as configurações do robô. Então você define quantos contratos, se você quer contra ou a favor da tendência, aquela questão que eu expliquei anteriormente. Se você quer usar ou não o preço médio, não faz sentido não usar, né, a essência do robô. Aí você pode utilizar os setups padrões, tem vídeos no YouTube a respeito desses setups, tá? Mas a maioria usa o setup personalizado. O que é o setup personalizado? Qual que é a diferença dele para os demais, né? O personalizado aqui, ó, você pode definir as configurações do teu robô, tá? No padrão, se você pegar e colocar um setup padrão aqui, tá? Por exemplo, agressivo, ele vai ignorar todas essas configurações aqui de baixo, tá? A maioria das pessoas, 95%, usa personalizado e faz uma configuração aqui, ok? Esse robô ele já vem com uma configuração padrão, olha só. Ele já vem com essa configuração, tá? Não precisa mexer. Então ele trabalha com distância de preço médio a cada 300 pontos. O primeiro é 300, os outros são 150. Trailing é quando o preço se distancia 100 pontos da tua entrada, ele já põe stop no 0 a 0, tá? E já começa a acompanhar o preço com o stop. Toda vez que ele aumenta a mão, ele põe o seu alvo 20 pontos em relação à sua nova posição. Então o preço voltou contra a tua posição, 20 pontinhos, já dá lucro, ele zera a operação. Ele entra na disparada de 50 pontos em 1 minuto. Então o preço disparou 50 pontos em 1 minuto, ele entra contra a tendência. Disparou 50 pontos para cima, ele entra vendido. Disparou 50 pontos para baixo, entra comprado. Tá? Você pode definir início e término do envio das ordens e fecha todas as posições, para não dormir posicionado, né? Tem que ter cuidado, porque essa versão é de Forex, aí tem que ver o horário lá para definir corretamente aqui, porque muda, embora seja
B3 é o horário do servidor, tá? Então tem que pegar o horário certinho na tua corretora. Isso aí é muito simples. Aqui você tem um filtro de média móvel. Você pode ativar ou desativar. Então você escolhe o tipo da média, o período, né? E aqui, aliás, o período e o tempo gráfico. O que é isso? É para filtrar a tendência. Então, por exemplo, se você traçou a média móvel, ativou o filtro, tá? Aí ele veio e traçou, tem uma média móvel aqui no gráfico, ok? O que vai acontecer? Ele só vai, vamos traçar uma média móvel aqui assim, ó. Ele só vai vender abaixo da média móvel e só vai comprar acima. Ele nunca vai vender acima dela ou comprar abaixo, tá? Nunca vai acontecer. Então, dessa forma, ele filtra a tendência. Então, ele só opera a favor da tendência da média móvel, ok? É para isso que serve esse filtro aqui da média móvel, tá? Além disso, além desse filtro da média móvel, você também tem nesse robô, aqui embaixo, ó, distância necessária máxima ou mínima, tá? Região neutra. O que é isso? Se você deixar, por exemplo, aqui o padrão é 200, significa o quê? O robô jamais, tá, vai operar, se o preço atual estiver 200 pontos ou menos, né, da máxima ou da mínima do dia. Então, um exemplo. Vamos supor que aqui, esse preço, tá? Esquece daqui para lá, ok? Vou até apagar aqui, ó. Esquece daqui para lá, tá? Então, onde que é a máxima do dia? Imagine que o dia começou aqui, tá? Onde que é a máxima do dia nesse exato momento? É aqui, ó, certo? Ou seja, o preço está aqui, a máxima é aqui. O robô vai operar só se essa distância for maior ou igual a 200 pontos. O mesmo ocorreria nesse momento aqui, ó. O robô vai operar aqui só se essa distância da mínima, né, for maior ou igual a 200 pontos. Dessa forma, ele não fica querendo comprar ou vender muito perto da máxima ou da mínima, evitando, né, ficar passando calor desnecessário, tá? Então, por isso que é muito legal. Essa região neutra aí é muito bacana mesmo, tá? E o setup padrão que o robô vem aí é muito bom, ele já vem configuradinho para você, tá? Então, eu vou fazer um backtest aqui para mostrar na prática como que funciona. Então aqui, né, o que eu comentei, você pode colocar 0.01 contrato, né? Essa é uma grande diferença do Forex. Beleza. Então aqui, por exemplo, tá? Foi o primeiro trade dele, ó, ele entrou numa compra, porque eu tô contra a tendência, né? Então, o candle de queda pegou uma compra. O que o robô vai fazer? O primeiro médio é com 300 pontos e os demais são com a metade da distância, né? 150 pontos, conforme eu mostrei para vocês naquela imagem. Dessa forma, você consegue garantir que a distância, né, dos médios, do preço, né, sempre seja mantida. Usando 300 pontos, a distância é de 150, então, né? Se estivesse usando 200, a distância seria de 100 pontos em relação ao seu preço, né? Então aqui, o que o robô vai fazer? Se o preço disparar para cima, tá? Quando fizer 100 pontos de gain, ele vai pôr o stop loss no 0 a 0, tá? E vai começar a deslocar junto com o preço. Se o preço vir contra 300 pontos e tocar nessa região, ele vai dobrar a mão, então ele vai ser de 0.01 para 0.02. Automaticamente o teu preço que está aqui, né, vai ser reposicionado, vai para metade do caminho, vai para cá. Então o que o robô vai fazer? Ele vai pegar o teu preço que foi para cá e vai colocar um take profit um pouquinho acima, um alvo, tá? Dessa maneira, né, o preço está aqui embaixo, você dobrou a mão. Você não precisa que o preço volte até lá em cima para você sair no lucro, não. Ele só precisa voltar até aqui. Tá? Ele voltando até aqui, você já sai no lucro, tá? E o robô já encerra a tua posição automaticamente, tá? Então olha só, ó, o preço foi, ele ligou o stop móvel, né? E já saiu do trade, ó, ligou o stop móvel, saiu do trade, tá vendo? Ele tá acertando todas as ordens de compra, ó o tanto que ele pegou agora. É isso que o Dreamliner faz. Se o preço vem contra, ele daí aumenta a posição, mas se vai a favor, ele toma essa decisão, ele vai aumentando, ele liga o stop móvel. Essa linha é a linha de média móvel. Perceba que o robô só está entrando em operações de compra, ele não entra em operações de venda, ó. Só operações de compra. Por quê? O preço está acima da média móvel, tá? Então é isso, ó. Só operações de compra. Agora ele vai dobrar a posição. Olha o que vai acontecer.
dobrou a posição. Olha só, 0,02. Ele já colocou o take profit aqui, ó, próximo ao preço. Então, o preço voltando para aquela região, ele já zera no lucro. Ó. Dobrou a posição de novo, pronto, zerou no lucro. Tá? Agora ele pegou uma venda, por quê? Está abaixo da média móvel. Tá? Ó, pegou a queda. Várias vendas agora. É dessa maneira que o Dreamliner se comporta. Tá? E por se tratar inclusive de Forex, a tua exposição é irrisória. Tá? São centavos que você toma de risco para realizar essas operações, realizando esses médios aí. Ó. E ele vai realizando os médios, ó, aguardando a correção. Mais cedo ou mais tarde, o preço corrige. Pronto, ó, fez venda, agora pegou uma compra. É isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido também como que funciona o Dreamliner para Forex. Desejo a vocês bons trades e bons negócios.